Boa noite, meu nome é Vitor e juntamente com os demais membros do grupo irei fazer a apresentação da aplicação escolhida. Os membros da equipe são o Guilherme, o Matheus, o Rafael e o Vicente. E a aplicação escolhida foi um software livre de mensagens instantâneas. Antes de falar sobre a aplicação, falaremos um pouco sobre o protocolo e o servidor escolhido. O protocolo escolhido foi o XMPP. Ele é um protocolo aberto e é utilizado para comunicações em tempo real, sendo uma alternativa gratuita aos serviços proprietários de mensagens instantâneas, uma boa alternativa para empresas de pequeno e médio porte que queiram utilizar esse tipo de recurso, que possui uma boa escalabilidade e baixo consumo de recursos. Esse protocolo é utilizado por diversas aplicações que permitem o uso de chats, como o WhatsApp. O nosso intuito é demonstrar sua eficácia no meio corporativo ou até mesmo uso pessoal, de maneira segura e de fácil implantação. O servidor utilizado é o OpenFire, que foi desenvolvido em Java e pode ser facilmente instalado tanto no Windows quanto no Linux, e é configurado via o navegador mesmo, além de oferecer segurança e desempenho e alto desempenho na aplicação. O servidor ele não exige muito do hardware, o que facilita para empresas que não possuem muitos recursos para a área. E com uma configuração bem básica de pelo menos 2 GB de RAM disponível e 2 processadores de 3 GHz, o servidor pode suportar até 100 mil usuários. Eu sou o Rafael e eu vou falar sobre a implementação dos servidores Linux, Ubuntu e Windows. Nós escolhemos o Ubuntu por ser mais leve, fácil de trabalhar e também ter melhor compatibilidade com o OpenFire. Nós criamos uma VM no AWS da versão 20.04 LTS do Ubuntu, com 1 GB de RAM, uma vCPU e 8 GB de armazenamento SSD. Nós criamos também uma VM no AWS do Windows Server 2016, com a configuração de 1 GB de RAM, uma vCPU, 30 GB de armazenamento SSD. Primeiro nós instalamos o serviço do Active Directory nessa VM, o ADDS, que instalou junto os serviços de DNS e compartilhamento de arquivos. Depois nós instalamos o serviço de certificados, que é o ADCS, para que o Windows pudesse manter uma conexão segura e criptografada com o OpenFire. Depois criamos usuários e grupos simulando um AD real de uma empresa para popular o AD. Criamos também 2 grupos chaves aqui, o grupo OpenFire e o grupo OpenFire Grupos, que serão utilizados para filtrar quais usuários e quais grupos serão permitidos de se conectar no OpenFire. Olá, eu sou o Guilherme e eu vou falar um pouco sobre a implementação de um servidor OpenFire. Basicamente, nós instalamos o OpenFire para um sistema Linux baseado em Debian, na nossa VM Linux, na AWS. Fizemos isso com a versão mais recente e estável, a 4.6.0. Configuramos o OpenFire para se conectar ao protocolo LDAPS da nossa VM Windows Server, utilizando a porta 636, que ela é criptografada. O LDAPS, Lightweight Directory Access Protocol, ou LDAP, é um protocolo de aplicação aberto, livre de fornecedor da indústria, que serve para acessar e manter serviços de informações de diretório distribuído somente por uma rede IP. Então, é com ele que nós vamos conectar, vamos se comunicar com o nosso AD. Na porta padrão 389, ela não fornece segurança. Existe um risco de interceptação de dados que pode comprometer o nosso AD. Então optamos por usar a 636, que é criptografada. Além disso, nós também instalamos alguns plugins para adicionar funcionalidades ao nosso OpenFire, para ele se tornar útil, sendo uma delas bastante interessante, entre todas, o Inverse.
Bookmarks, né, que vai permitir que os clientes guardem as URLs. Broadcast permite o envio, né, outras funcionalidades, né? O Broadcast permite o envio de mensagens a todos os membros de um sistema ou para grupos específicos. Temos também o Client Control, que permite controlar quais usuários terão certas permissões para se conectar ao sistema, quais recursos estarão disponíveis e quais poderão ser utilizados, né? Também tem o Content Filter, que vai permitir escanear mensagens em busca de certos padrões e verificar, né, se estão de acordo com diretrizes do servidor, que são possíveis serem programadas, né? E como eu falei, né, por último, mas não o menos importante, o Inverse, né? O Inverse ele adiciona um cliente web ao OpenFire, e isso é uma funcionalidade muito interessante para nossa aplicação. O cliente padrão para o chat no OpenFire se chama Ignite Spark. E ele está disponível para Windows, Linux e Mac. Para funcionar, ele precisa do Java, do cliente Java de 32 bits. No site do projeto OpenFire é possível baixar o Spark com Java já embutido, e também a versão sem Java, que usa o Java que tiver instalado no computador no momento. O Spark é compatível com os plugins do OpenFire, e é um cliente muito leve, muito simples de usar e muito seguro. Por padrão, ele sempre se conecta pela porta segura do OpenFire, criptografando as conversas, mensagens, arquivos enviados e todo o resto. Iniciando a nossa demonstração prática, nós estamos aqui no painel do AWS, temos duas VMs rodando, uma é a VM Linux, a primeira, a segunda é a VM Windows. Elas estão no mesmo grupo de rede, então elas conseguem se comunicar. Depois a gente ter feito também uma configuração de entrada para a máquina Windows Server poder receber as conexões, requisições da VM Linux. E nós estamos conectados aqui na VM Linux pelo PUT, e ele está pingando o servidor Windows, que possui esse nome aqui. Como está na mesma rede, esse é o IP, no caso, o IP local da máquina Windows. E nós estamos conectados nela também aqui, com os serviços que a gente demonstrou no slide, todos eles rodando. A máquina está funcionando 100%, ela tem 1 GB de RAM, uma configuração bem até que básica para um Windows Server. E agora nós vamos conectar no OpenFire. Vou aqui abaixar a janela do server, só mostrar que ele está rodando mesmo o serviço. Com o comando systemctl status OpenFire eu consigo ver, o nome do serviço é OpenFire mesmo. E ele está marcado aqui como ativo, está realmente rodando. E aí, para acessar o painel administrativo do OpenFire, eu preciso do IP do servidor. No caso é esse daqui, que é o IP público. Eu vou copiar ele, vou aqui numa nova aba, e a gente acessa ele pelo HTTPS, porque é uma porta segura. E a porta para acessar ele no HTTPS é o 9091. Ele vai informar que a conexão não é segura, mas é porque a gente criou um certificado autoassinado, então ele não é reconhecido por uma CA, por uma terceira, para realmente confirmar que o nosso certificado é válido, mas a nossa conexão está sendo criptografada sim, apesar do erro. Não é um certificado raiz da autoridade de certificação, não é confiável, mas ele está funcionando e o nosso tráfego está criptografado. Então é só confirmar aqui de praxe. Ele vai pedir o usuário de login, a senha,
E essa é a carinha principal do OpenFire. Então ele tem um resumo do sistema, como quantidade de memória RAM que está sendo usada pelo Java, vai aumentando conforme os usuários vão se conectando, as portas e de cada serviço, o que é cada coisa. Os que tem o cadeadinho amarelo é os que estão criptografados. E a gente tem uma porção de configurações, desde logs, configuração de disparo de e-mail para informar sobre alguma inconformidade ou alguma coisa estranha. A gente tem mais configuração do servidor. Nessa parte aqui nós temos a configuração de como foi feita a conexão com o servidor Windows. No caso, a conexão com o servidor de diretórios LDAP, que é o Windows. E nós temos a configuração da porta, que foi a porta criptografada 636. No caso, eles transformam em LDAP-S, de seguro. O nome do host, que é o nome do servidor Windows lá, o nome do nosso domínio, o nome do usuário. Então aqui a gente tem toda a configuração. Se a gente quiser mexer, a gente pode editar ela agora e mudar alguma coisa se a gente precisar. A gente tem configurações sobre gerenciamento de conexão. Aqui é mais a parte de portas e o que cada serviço dentro do OpenFire faz, que nem configuração de transferência de arquivos, porque a gente pode mandar arquivos pelo chat, igual a gente faz no WhatsApp, por exemplo. Tem a configuração sobre certificados, a configuração segura, dá para fazer backup dos certificados. Algumas outras coisas, como por exemplo, quando você instala um plugin, ele vem parar aqui também. Que nesse Bookmarks aqui, é um plugin de Bookmarks. Então, tem coisas que vêm para essa abinha. Aí você tem a aba de usuários. Como o nosso servidor a centralização, no caso da autenticação, está no Windows, então ele se torna somente leitura aqui. A gente não consegue fazer alteração num servidor, num usuário aqui no caso, porque ele está somente leitura. Então a gente teria que ir lá no Windows, criar o usuário lá, editar o usuário lá e ia automaticamente aparecer aqui. Ele ia atualizar aqui, que nem tem os grupos, a data de criação, quando foi a última vez que a pessoa logou, o nome do usuário, nome e sobrenome da pessoa. Ele puxa tudo isso do AD. E aqui ele fica verdinho quando a pessoa está conectada, para você saber que aquele usuário está conectado ou não. Você tem os grupos também, que foram os grupos que a gente adicionou no grupo do AD que chamava OpenFire Groups. Então eles estão aparecendo aqui para vocês verem que ele não lista todos os grupos que tem no Active Directory, porque tem mais grupos que já vêm criados de padrão, que são grupos de sistema e outras coisas. Quando alguém se conecta, é possível vir aqui em sessões e verificar quem são as pessoas que estão online. Tanto dá para ver o nome de usuário, o client que ela está usando, no caso tem 4 pessoas usando o Converse, que é o nome novo do Inverse, que é um plugin. Tem uma pessoa usando o Spark na versão 2.9.4. Ele está autenticado, eles estão todos com SSL ativo, criptografados, estão conectados, não tem ninguém ausente. E o IP da pessoa que está conectada. Inclusive dá para derrubar as pessoas clicando nesse xizinho para derrubar a conexão. Então aqui em sessão você tem isso. Em conferência dá para você fazer salas de conferência com várias pessoas para iniciar um chat. Você tem configuração dos clientes web. Que nem aqui a gente tem o Inverse instalado, que é um plugin para você ter acesso web. Ao invés de você precisar do Spark para conectar, você pode conectar de qualquer dispositivo, que nem um celular, por exemplo. E aqui tem a seção de plugins, que é onde você tem os plugins instalados, o nome, uma documentação de como usar ele, um changelog para saber o que mudou, a descrição do plugin, a versão, quem que é o autor, se você quer reiniciar ou se você quer apagar, e você tem os plugins disponíveis para instalar, que são vários plugins também. É só clicar nesse maisinho verde que ele instala. Então tem o nome, descrição, changelog, como instalar, como usar e outras informações. E essa é a parte sobre o OpenFire. Então esse é o painel de administração do OpenFire. A gente configura o servidor. Então, a gente pode sair também depois que terminou, deslogar aqui se quiser. Mas essa parte do OpenFire é isso. Então agora eu vou demonstrar como que funciona uma conversa no Spark. Ele é bem simples. Você coloca aqui o usuário, a senha,
o nome do servidor ou o IP dele e clica em login e aguarda. Aí ele está logando, está fazendo autenticação. Logou. Aqui eu tenho os usuários, quem eu quero conversar. Eu coloquei para ele me mostrar os usuários offline também, que são esses que estão em cinza, mas não é necessário, só se você quiser realmente mostrar alguma coisa. Aqui nessa aba em contatos dá para tirar, mostrar os usuários offline. E aí eu só converso com quem está online, por exemplo. Mas eu vou deixar só para mostrar todos. Eu vou conversar, por exemplo, com o Guilherme. É só dar 2 cliques em cima, ele vai abrir a janelinha. Deixa eu colocar aqui. E eu vou mandar uma mensagem normal. Eu posso mandar uma mensagem também para pessoas que estão offline e elas vão receber depois a mensagem quando elas estiverem online. Então a mensagem fica armazenada no servidor. Quando a pessoa se conectar, o servidor dispara para ela a mensagem que eu mandei. Arquivo não dá para mandar arquivo offline, infelizmente, é só mensagem mesmo. Então aqui o Guilherme me respondeu. E a gente pode manter um chat. Aqui inclusive tem alguns recursos de mandar. Ó, aqui aparece que ele está digitando a mensagem. Ó. E eu consigo usar inclusive tradução de uma língua para outra, mandar uns emoji bem simplesinho, que ele é bem básico. Ele lembra aqueles chats dos anos 2001 para frente, 2001, 2004, que nem o ICQ, por exemplo, que era bem simples. Tem até a função de tremer a tela para chamar a atenção da pessoa. Dá para enviar arquivo, dá para enviar captura de tela, só que a gente não vai demonstrar o envio de arquivo porque por conta do AWS a gente teve um probleminha para liberar a porta e o serviço, então ele não está funcionando direito. Tem joguinho também que dá pra gente iniciar algum joguinho com a pessoa. E é um programa de chat para você trabalhar e usar ele na empresa. Ele é bem útil e é gratuito. Então esse aqui é o Spark. Conforme você vai conversando, ele vai criando essas abas. Ele vai adicionando abas e mais abas e você pode ir conversando com as pessoas. Você pode também configurar em algum lugar para que ele não mostre essas abas e mostre em janelas separadas. Mas aí fica a gosto. Ele é bem configurável. Tem as conferências aqui embaixo também para você iniciar uma conferência nova ou entrar numa conferência que já existe. Você pode buscar algum contato se você quiser. Deixa eu ver se eu... ele abriu em outra janela aqui, mas dá para você fazer a pesquisa dos usuários para conversar. Então ele é bem funcional. Aí fora o Spark, esse é quando você precisa de um aplicativo para desktop, que é compatível com Windows, Linux e Mac. Mas se você tiver, por exemplo, usando um smartphone, você também consegue se conectar. E é por isso que a gente instalou o plugin Inverse. Dá para você usar ele numa versão web tanto no computador quanto num smartphone, num tablet ou até numa geladeira se tiver um navegador de internet nela. E o Guilherme estava respondendo conectado fora do Spark. A gente pode confirmar isso olhando aqui no servidor OpenFire, na parte de sessões. O recurso que ele está utilizando era o Converse, que é o plugin que foi instalado. Eu estou pelo computador usando o Spark e os outros estão conectados pelo Inverse ou Converse. Essa confusão de nome é porque o plugin sempre chamou Inverse, aí eles mudaram o projeto e agora ele se chama Converse, mas não atualizaram o nome do plugin ainda, só do serviço. Então você tem essa interconexão de serviços, de clientes que você poderia estar usando. Eu posso conversar do Spark para alguém que está no Converse ou algum outro tipo de web plugin, porque não é só o Converse que faz isso, tem outros mais simples, mas a gente preferiu o Converse. Olha lá, tem outros web clients como o Candy, esse JMX também.
Então ele te dá bastante opção para você utilizar. Então, como eu falei que dava para conectar com qualquer coisa que tivesse um navegador, eu vou demonstrar a conexão através do smartphone, no navegador do smartphone. É bem simples, é só digitar o endereço, no caso do servidor, a porta que o Inverse usa, que é a 7443/Inverse. Ele vai dar aquele mesmo erro de certificado que deu antes, a gente tem que confirmar, aceitar o risco e mandar ele continuar, né? E ele vai levar a gente para a tela de login do Inverse. Então, como eu falei, ele mudou o nome para conversa do serviço, né? Vou colocar meu usuário aqui e colocar minha senha. E pronto, estou conectado, posso conversar com o pessoal. Essa mesma aparência que está aqui no navegador do celular é a aparência que vai aparecer para quem conectar pelo PC ou qualquer outro navegador, é sempre igual. E eu tenho os contatos com quem eu posso conversar. Eu vou conversar com o Vitor aqui. Então eu vou conversar aqui com... Deixa eu procurar, deixa eu ver se o Matheus está online. Eu vou conversar com o Matheus. Ele tem esse tiquezinho verde confirmando que a pessoa recebeu a mensagem, igual o WhatsApp tem. Tem também alguns emojis para você brincar se quiser. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Não aceitou o emoji aqui, mas no PC funciona, deve ser por causa do navegador. Ó, tem uma mensagem do Vitor. E você mantém um chat igual no Spark, igual qualquer outro chat, qualquer outro programa de chat, só que, por exemplo, você está fora da empresa, você precisa mandar uma mensagem para alguém de algum setor, ao invés de você recorrer a um WhatsApp, você tem um chat interno da empresa, criptografado, tudo certinho, e que funciona bem. Que nem, por exemplo, esse daqui funciona bem. Eu estou usando um navegador de celular, tranquilo. E você tem também os horários que mandou a mensagem, que recebeu a mensagem. Ó, recebeu uma nova mensagem do Matheus, tem esse um aqui. Ele também mostra quando a pessoa está digitando. Então, é isso. É um servidor muito bom e gratuito para se usar, um serviço de chat muito útil. Mesmo que hoje a gente tenha outros serviços que são pagos, uma opção alternativa aí de graça seria o XMPP com o OpenFire. Obrigado a todo mundo que assistiu. E uma das grandes vantagens de integração com o AD é que todo usuário criado no AD que tiver também no grupo OpenFire vai aparecer aqui nos usuários e grupos do OpenFire. Então eu vou demonstrar, vou criar dois usuários em dois grupos diferentes. Vocês vão ver que eles vão aparecer aqui. Eu vou criar um no marketing. Eu vou usar o do Matheus como template para ficar mais rápido essa criação aqui. Então eu vou criar a Luana Souza. Luana Souza. Vou usar uma senha padrão aqui que eu já estava usando. Luana Souza está criado. Como eu usei o Matheus de template, então ela já está no grupo OpenFire e no grupo de marketing. Então
Então ela vai aparecer lá no OpenFire como estando no marketing e ela vai estar conectada no OpenFire porque por ela estar nesse grupo aqui ela tem essa permissão. E no financeiro eu também vou usar o do Vitor como template. Então eu vou criar aqui o Ricardo Dias. E assim, como ele não fica lendo o tempo todo o OpenFire não fica lendo o tempo todo o AD, pode ser que demore um tempinho até aparecer lá nos grupos. Ó, o Ricardo Dias está no financeiro e no OpenFire. Eu vou voltar lá no OpenFire. Aqui a gente está com 17 usuários. Eu vou dar uma atualizada aqui. E ele já adicionou 2 usuários a mais. Aqui é o Ricardo Dias. Aqui, ó, o R Dias. E a Luana Souza no marketing. Então, se eu quisesse... acabei de criar um usuário para a pessoa e quero que ela já possa usar. Então, vou entrar com o da Luana Souza aqui. Que é o L Souza. A senha padrão. E vou logar. Aqui tá falando que ela... Deixa eu só voltar aqui na tela anterior. Nunca logou. Ela nunca entrou. Eu acabei de logar. Agora eu tô como a Luana Souza. Se eu atualizar de novo aqui os grupos, vai mostrar que ela está conectada, inclusive. Se ela sair, vai mostrar que é o último horário que ela saiu. O ícone verdinho. E eu posso bater papo com as pessoas. E isso funciona para qualquer usuário que eu acabei de criar. Vou entrar aqui também no Inverse pelo navegador do PC com o usuário do Ricardo Dias que eu acabei de criar. R Dias, a senha. E estou conectado. Posso conversar com qualquer pessoa. Então eu vou chamar o Matheus para conversar aqui. E assim como criado, a gente pode remover o usuário também, que ele vai sumir daqui. Eu vou tirar os 2 usuários que eu acabei de criar, que é o Ricardo e a Luana. Vou deletar eles. Se eles estiverem desabilitados aqui, eles também não funcionam no OpenFire. E a Luana. Vou voltar aqui para o OpenFire. A gente tem, com os 2 lá, a gente tem 19 usuários. Vou atualizar aqui clicando de novo no menu. E pronto, a gente tem 17 usuários. Então, assim, às vezes ele pode demorar mais, ou às vezes é em tempo real, igual aconteceu aqui. E é assim que ele funciona a integração do OpenFire com o Active Directory. Daria também para usar um servidor Linux emulando, no caso, um Active Directory. Mas é um pouco mais complicado, então a gente usou o servidor Windows porque era mais fácil. Comfort to my
You bring me comfort to my soul. You bring